Fala galera, Dizascope, Leonardo Silva por aqui para mais um podcast Teologia pra quê? Vamos pensar a finalidade da teologia para o nosso dia a dia e para a vida comum. Hoje eu tô com um convidado muito especial, muito especial. Então, cara, fica aí que eu creio que vai te abençoar bastante. Então hoje estou aqui com meu amigo Bruno Colonetti. E aí, meu querido, tudo bem? Seja bem-vindo. Uma alegria, uma honra estar aqui, meu irmão. Obrigado por disponibilizar um tempo para nos ensinar um pouquinho mais. Que isso. Brunão, para você que não conhece, o Bruno é um dos pastores globais da Onda Dura. Isso mesmo. Então, isso mesmo. Hoje você tá em qual função na Onda? Fala aí quais são as suas funções. Hoje eu faço parte do conselho da Onda Dura, juntamente ao pastor Fábio, o pastor Eloy, que são pastores do Rio e de Portugal, né? Junto com o pastor Lipão. Enfim, a maioria, né, de nós já conhece o pastor Lipão de longa data. Faço parte também do pastoreio regional do estado de São Paulo. Então, cuido de pastores e dos implantadores da Onda Dura na região de São Paulo. E sou um pastor local. Muito bom. Na Onda Dura da Moca, no bairro da Moca, e na Avenida Paulista. Muito bom, tá tranquilo. Tem pouco trabalho. Assim, como que a gente faz isso? Não faz, né? E casado, 3 filhos? Isso, sou casado, pela graça de Deus. Tenho 3 filhos, né? Tenho um filho de 7 anos, que é o Dani, o Pedrão, que tem 4, e a Maria, que tem 2. Legal, essa é a minha meta, cara. Que a gente quer 3 Você tem quantos também. já? Eu tenho um. Um? O Teófilo. Mas agora você quer mais. A gente quer mais. Final do ano, se Deus quiser, a gente já, Amém. já Filho é uma bênção. faz o segundo aí, para daqui uns 2 anos já vem o terceiro. Amém. Meu amigo, a ideia do nosso quadro é desmistificar, deixar a teologia mais próxima do cotidiano, da vida comum. Que bênção. De pessoas que têm vivido o evangelho aí na forma mais comum, na expressão mais comum do seu dia a dia. Eu queria começar então fazendo essa pergunta para você. Teologia pra quê? Ao seu ver, à sua vista, sua perspectiva, qual é a finalidade da teologia? De uma maneira muito simples, Léo. A teologia, ela serve para nos deixar de joelhos. Esse é o objetivo final da teologia. A teologia não serve para a gente colocar Deus numa mesa e dissecá-lo. Ela serve para nos colocar de joelhos diante da majestade de Deus, da grandeza de Deus, da graça de Deus e contemplá-lo. Essa é a finalidade da teologia, nos colocar de joelhos. E não no sinal de humilhação, de vergonha, mas de dependência, de paixão, de rendição. De constrangimento. De constrangimento. Muito bom. Dentro do aspecto de plantação de igreja, que hoje é algo que mais eu percebo, você nas redes atuando de forma bem intencional, Sim. Até sendo alguém de muita confiança da Onda, né, como um representante de muita confiança da Onda, qual que é o papel da teologia na plantação de uma igreja? Como você enxerga isso? Na verdade, hoje, eu acredito que esse é o grande desafio que nós temos nos nossos dias. É aprender a consolidar, né, a plantação de uma igreja por meio da teologia. Porque não há como plantar uma igreja se ela não tiver como base a teologia. Não há como separar uma coisa da outra. Não existe uma igreja sem a teologia. Não existe. Não há como nós separarmos essas duas coisas. Não existe. Então nós necessitamos, novamente, né, nos debruçar, nos ajoelhar diante do Senhor, entendermos a nossa missão, ou seja, né, o chamado a ser uma igreja missional, debaixo da sua missão, debaixo dela. Entendemos a nossa vocação e a partir dela nós caminharmos. É assim que nós vamos plantar uma igreja. Muito mais do que plantarmos o modelo da nossa igreja, a forma, a denominação, enfim, né? Antes disso, nós estamos debaixo da missão de Deus. Muito bom. Então não tem como separar uma coisa da outra, né? É como se, para a gente entender isso, Léo, a plantação de igreja, ela faz com que a missiologia e a eclesiologia, elas caminhem de mão dada. Elas não se separam. Uma depende da outra. A plantação de igreja faz isso. E, obviamente, a missiologia e a eclesiologia, elas têm como base a teologia. Então, não tem como a gente separar uma coisa da outra, né? A gente necessita da teologia para plantar a igreja. Muito bom. E se torna, então, ali essa ferramenta de direcionamento, né? Perfeito. Porque plantar a igreja a partir da falta de uma base teológica não daria uma igreja saudável ou uma igreja que expressaria Cristo de fato. Com certeza, porque esse é o risco, né? Esse é o grande risco da plantação da igreja. Porque a gente pode correr no extremo de que se a gente se afasta da teologia,
nós vamos caminhar para o outro extremo, que é o pragmatismo em si. Que, se ele é apoiado na teologia, ele tem um suporte, não há um problema em si. Agora, distante da teologia, ele é um grande problema. Por quê? Porque eu vou olhar para o pragmatismo e falar, olha, mas o que eu estou fazendo está dando certo? Tem vindo gente. Eu não estou discipulando esse povo, mas não precisa, porque está dando certo. Mas, opa, a teologia ensina que a plantação da igreja envolve discipular. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, ou seja, discipulado faz parte da plantação da igreja. Agora, o pragmatismo, ele fecha os meus olhos para aquilo que dá certo. E esse é um grande problema. Então, esse é o ponto crucial. Não existe uma plantação de igreja sem teologia. Muito bom. Não existe. Você já plantou, já participou da plantação de quantas igrejas, mais ou menos? Assim, por cima. Então, cara, desde da minha conversão, eu entendi esse chamado do Senhor. Não foi o que eu busquei, mas isso sempre aconteceu. Eu lembro da primeira vez que eu visitei uma implantação da Onda Dura. Eu lembro até hoje. Eu tinha função, eu era líder de uma célula, de um grupo pequeno da Onda Dura. E eu fui chamado para ir visitar uma implantação. Nós estávamos em Joinville, Santa Catarina, e nós estávamos começando uma implantação, um grupo pequeno da Onda Dura, na cidade de Itajaí, que fica a 1 hora. E eu lembro que eu fui lá, eu fui visitar. Eu recebi o convite, fui visitar, fui participar lá. E naquele dia, 8 pessoas se batizaram. Naquele dia eu falei, meu Deus, cara. O coração queimou. Eu falei, meu Deus, olha só o que está acontecendo aqui. Cara, eu saí da minha cidade, em outra cidade, Deus está fazendo alguma coisa. E aquilo me deixou alegre. Esse foi o meu primeiro entendimento. Uma alegria sem tamanho que eu nunca tinha sentido, experimentado. Vivido ainda. E na volta para casa eu recebi um convite. Eu falei, olha, né? Enfim, o pastor estava comigo, ele falou assim, você não tem o desejo de ficar aí? E assim nasceu o meu chamado como implantador. Desse jeito. Eu falei, olha, se você é uma autoridade na minha vida, enxerga, né, o meu chamado nisso. Qual era a cidade? Era Itajaí. Itajaí. Essa foi a primeira... Estava em Joinville? Eu estava em Joinville. Okay. Então, eu estava 15 dias casado. Nossa. Foi a partir disso que eu comecei a plantar a igreja. Debaixo disso. Na outra semana eu fui sozinho. Então, assumi aquele grupo pequeno e a partir daí, enfim, né, a Onda Dura Itajaí nasceu, né? Eu fiquei lá durante 7 anos. Legal. Plantando, né? E hoje, né, eu estou em São Paulo há 3 anos. E nós temos em São Paulo 2 igrejas, né? Estamos agora também em Guarulhos. E sou responsável por essas mais 2, né? Que é Bauru e Campinas. Né? Então também são basicamente essas 5 igrejas agora que estão nascendo também a partir de São Paulo. Né? Então a minha vida cristã, ela tá totalmente ligada à plantação de igreja. Ela foi conectada, né? Uma coisa tá ligada na outra. Então, eu nasci disso, eu respiro isso, né? É algo que eu entendo que Deus me chamou a fazer, né? Eu percebo hoje que é uma vocação, é um dom. Além do pastoreio, né? Ser essa vocação, eu também compreendo esse chamado apostólico. Muito bom. Né? Não como um apóstolo, deturpando essa palavra, mas como uma vocação apostólica. Que era uma diferença que até a gente já conversou sobre isso, lembra, Léo? A diferença de um pastor local para o implantador, né? São visões, são funções diferentes no reino de Deus, né? Muito bom. E você hoje, na sua experiência, quanto tempo você acha que uma igreja chega à maturidade? Você pode falar, cara, essa igreja está madura. É lógico, eu acho que acaba variando de região para região, né? Então, uma região que acaba desenvolvendo um pouco mais devagar, outra região acaba desenvolvendo mais rápido. Mas assim, se a gente pudesse fazer uma média, principalmente das igrejas da Onda, que são muito bem consolidadas, né? Eu percebo a seriedade do trabalho de vocês, até pela nossa proximidade com o próprio Lipão. Qual que é o tempo da maturação de uma igreja? Você fala, cara, tá pronta. Entendi. No sentido de tá pronta, não no sentido de que o senhor pode retornar. Exato, Mas entendi. assim, ela está madura como uma igreja para servir a cidade. Sim, entendi. Então, primeiro eu vou falar sobre, por uma ótica empírica, né? Pelo que a gente experimentou. Né? Não vou falar agora de uma ótica bíblica, porque a gente pode apontar para isso também depois. Sim. Mas o primeiro ponto, né? A nossa forma de plantar a igreja, ela é orgânica. Então, por exemplo, a maioria das nossas implantações, elas nascem de grupos pequenos.
Porque é a maneira como nós formamos líderes, formamos pastores. Nossos pastores, eles não vão surgir a partir, por exemplo, de um seminário teológico. Eles vão surgir a partir dos grupos pequenos, sendo discipulados, discipuladores. Enfim, eles vão vivendo a vida da igreja. E isso permite um crescimento com qualidade. Muito bom. Portanto, mas isso também faz o processo tornar um pouco mais lento. Uhum. Então, ou seja, não significa que nós não queremos uma quantidade, mas que nós não vamos sacrificar a qualidade Muito bom. em prol Excelente. da quantidade, Uhum. né? Então, se eu colocasse uma métrica da minha experiência, eu percebo que entre 6 a 7 anos, porque esse é o período da formação. Por exemplo, hoje o pastor Felipe, um grande abraço para você, ele é o pastor que está à frente da Onda Dura Itajaí, no meu lugar. Ele entrou como um não crente na nossa igreja. Ele se converteu na Onda Dura Itajaí. Nossa, que legal. Eu discipulei ele. Na onda que ele tá Na pastoreando. onda dura que Nossa, ele tá incrível. pastoreando. Isso aí. Ele tá pastoreando a igreja a qual ele se converteu. Nossa, isso é incrível, E cara. eu discipulei ele, né? Eu fiz o casamento dele. Que legal. Eu acompanhei todo o processo de conversão dele, discipulei. Ele serviu na igreja, limpou banheiro, Nossa, enfim, fez tudo que tinha que fazer. Eu acompanhei todo o processo. Que legal, mano. Então, esse processo levou aí 6, 7 anos, Uhum. né? Que foi o processo em que eu, então, saí, né? Nesse processo, ele já seria levantado como pastor auxiliar Uhum. na minha saída, Sim. né? Mas, então, quando eu fui para São Paulo, ele, então, assume como um pastor local. Então, eu percebo, né, que essa construção foi muito saudável. E eu lembro que, alguns anos atrás, antes da minha saída para São Paulo, eu tive uma conversa com o pastor Luiz Hermínio. Uhum. Ele tem uma teologia totalmente diferente da Onda Dura, um modelo de igreja totalmente diferente da Onda Dura, Uhum. enfim, mas ele é um homem de Deus, um grande amigo, e eu lembro que numa conversa com ele em casa, na casa dele, tomando café à tarde, ele falou pra mim, ó, Bruno, sabe quanto tempo leva pra uma igreja se consolidar? E eu falei, quanto? Ele falou, 7 anos. E eu falei, por quê? E aí ele começou a explicar, e eu falei, tá, tudo bem, mas, né, enfim, de onde que ele tá falando isso? Uhum. Como é que ele tem tanta certeza de falar isso? E aí, quando eu saí de Itajaí e fui pra São Paulo, levou 7 anos. Eu falei, caraca. Eu falei, A experiência. a experiência. Relatou ali, cara, comprovou. A experiência. Legal. Então, eu lembrei disso tudo. Então, dentro de um processo orgânico, eu acredito que é um número saudável. Mas se você parar pra perceber, leva tempo. Sim. Cara, não é algo instantâneo. Não. Não é algo que você vai sair fazendo. Só que o grande segredo disso são os frutos disso. Porque o broto, né, pode demorar para nascer, mas a partir dele também surgem muitos Ramifica. ramos. Né? Os ramos também são mais saudáveis. Então, por exemplo, São Paulo é uma prova disso. Uhum. Né? Quando nós começamos São Paulo com 2 grupos pequenos, Uhum. há 3 anos atrás. Quando eu vim para São Paulo, eu vim com o pastor Alê, né? Ele não era pastor ainda, e com o Lucas, que eram auxiliares em Itajaí, que vieram comigo para auxiliar a obra aqui. E eu preparei eles para ser pastores. E durante 3 anos, não aconteceu nada na Onda Dura Moca. Uhum. Mas após os 3 anos dessa consolidação, nós estabelecemos a Onda Dura na Paulista, nós expandimos para Guarulhos, nós estamos dando suporte a Campinas, a Bauru. Então, ou seja, o processo parece lento inicialmente, mas a partir do longo prazo, ele se torna sustentável. Então, esse talvez seja um grande segredo para a plantação de igreja. Uhum. E estabelecer um processo Uhum. sustentável de crescimento. Uhum. Né? Aprender a olhar a longo prazo. Uhum. Porque talvez a gente pode simplesmente falar, não, vamos fazer e vai, e levanta aqui e faz. Mas no longo prazo talvez seja perigoso. É custoso. Perigoso. É assim como uma família. Sim. Porque o retrato da igreja é uma família. E não se constrói uma família da noite pro dia. Uhum. Relacionamento não se faz da noite pro dia. A base de uma igreja é relacionamento. Muito bom. A base de uma igreja é relacionamento. E relacionamento não se constrói da noite pro dia. Não se casa da noite pro dia. Não se gera filho da noite pro dia. Então, se essa é a base, também é a base para a plantação da igreja. Não se é da noite pro dia, é um processo orgânico. E isso é muito importante. Por quê? Porque todo organismo precisa de organização. Sim. A igreja, antes de ser uma organização, porque ela também é, ela é um organismo. E todo organismo, para ser saudável, precisa de organização. Uhum. Se eu quero ter um corpo saudável, eu preciso me organizar. Sim. A minha alimentação, Comer. a minha saúde física, enfim, eu preciso disso. Eu preciso aprender a me organizar. Portanto, se nós queremos que a nossa igreja local, que as plantações sejam saudáveis, esse organismo precisa de organização, de planejamento. Portanto, o planejamento não é uma ferramenta humana
né, que está ferindo aquilo que é espiritual. Muito Sim, pelo contrário. sim. O planejamento é uma ferramenta espiritual Uhum, para a bênção da igreja. uhum, Portanto, a plantação envolve sim planejamento, uhum, seja financeiro, seja pastoral, seja de liderança, seja de estrutura. Ele necessita para que ele seja sustentável no longo prazo, com uma família. Você precisa de planejamento financeiro. sim. Você, com um filho, tem um planejamento. Uhum. Com 2 vai Agora, ser para ter outro. 2, 3 vai no ser seu outro. caso. Com 3, vai ser outro. Você entende? Sim, sim. Então, você vai ter que cada vez mais ter uma organização mais afiada Uhum. para que esse crescimento seja saudável. Eu tava lendo um livro do Jonathan Edwards, O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo. Um livro de cosmologia, ele fala um pouquinho da ideia da criação do mundo, né? E aí ele fala que toda ordem deriva de uma pessoalidade. Então, se tem ordem é porque tem pessoa, tem ser, Profundo né? demais. Tem um ser que pensa e Faz todo organiza. sentido. E nesse aspecto, nós olhamos para o cosmos, para a criação de Deus, ainda que manchada por conta do nosso pecado, mas você percebe que o sol nasce, que ele se põe, Boa. que o limite da água ainda está tô entendendo. estabelecido. Você percebe que o vento sopra e as coisas acontecem e a semente plantada dará seu fruto, e isso vai acontecer até o fim dos tempos. Por quê? Porque a ordem deriva de uma pessoalidade. Sim. E eu acho muito interessante essa ideia que você falou da organicidade, mas tendo como ferramenta a organização, na verdade, né? Não ferindo esse aspecto também do agir do Espírito. Porque, às vezes, não sei por que, cara, que nós vinculamos o espontâneo à bagunça. Sim. Né? É Sim. estranho isso aí. Sim. Mas, tipo assim, plantar uma igreja, não, nós vamos no Espírito. Exato. Ok, nós vamos nos mover de Exato. acordo com a orientação do Espírito, lógico, somos sensíveis a isso, porém não significa que nós vamos nos organizar de Sim. acordo com aquilo que o Espírito tem comunicado a nós. Exato. Então, eu acho que esse exercício, e uma das coisas que eu mais acho interessante de vocês, até conversando um tempo atrás com o Gesiel, com o próprio Gesiel, né? Isso, o Geiseriel. Geiseriel, marido da Cauane. Isso, ele. E com o próprio Lipão, é a organização da igreja de vocês, cara. É Exato. incrível. Aí um dia eu perguntei pro Lipão, o Lipão tava vindo pra cá, fui buscar ele com a Larissa lá em Guarulhos. Eu falei, mano, quais seriam 3 coisas que você falaria que é importante para um plantador de igreja? Que a gente tá. Assim, nós somos novos aqui, né? Nós estamos chegando agora ao 7º ano, mas a liderança é nova, então a gente tá sempre com muito cuidado. Aí ele falou, cara, acho que a primeira coisa mais importante é quando tiver um problema, arrume uma solução que seja muito boa. Pra você não precise fazer uma outra solução, Daí ele falou que desde o início, quando ele se deparava com um problema, ele criava uma solução que já poderia se tornar um padrão de solução para outro lugar. Isso. E isso Muito é bom. muito legal, cara. Isso é muito interessante. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você citou uma coisa aí, até que queria entrar com você nisso que você falou comigo na nossa última conversa. Em relação à diferença entre um implantador e um pastor. O que você pontuaria da diferença dessas duas pessoas ou dessas duas vocações especificamente? Muito bom, cara. É muito importante, até, né, concluindo esse assunto, quando a gente fala, né, como é difícil a gente equilibrar essa balança de espontaneidade com bagunça, né? E eu acho que a régua de medida é o equilíbrio. É a gente conseguir equilibrar isso que a gente está fazendo. Então, por exemplo, uma coisa não é inimiga da outra, né? O planejamento, ele não é um inimigo, por exemplo, da liberdade de Deus. Até porque quando a gente olha, por exemplo, né, para o texto de 1 Coríntios 3, quando o apóstolo Paulo ele vai proteger o seu ministério, né, que ele vai falar que nós não devemos cultuar as personalidades, falar uns são de Apolo, outros são, né? E ele vai falar o seguinte, olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Então, ou seja, esse processo, seja a plantação do discipulado na vida do cristão, né, quanto a plantação de igreja, ele é um processo de colaboração com o Senhor. Muito bom. É um processo de colaboração. Por quê? Porque, de fato, se não houver um plantio e o regar, não haverá crescimento. Haverá crescimento do quê? Se nada foi plantado ou regado. Agora, é óbvio que mesmo que eu plante ou regue, ou seja, tenha toda a estrutura, a melhor que for, Se o senhor não... só Deus pode fazer crescer. Sim. Só Deus. Então não significa porque eu segui um protocolo, um método, que de fato alguma coisa vai acontecer. Aí que entra o problema do pragmatismo. Então, ou seja, é um processo de colaboração. Sim. Eu faço o que está ao meu alcance, sabendo que só Deus pode fazer. Por exemplo, só Deus. Não se fabrica conversão. Não se fabrica igreja. Você pode fabricar um modelo, uma denominação. Agora, a igreja, ela nasce no coração de Deus. Ela nasce no coração de Deus. É gerada no coração de Deus e dada ao coração do Douglas, do Lipão, ao meu, ao seu.
mas ela é produzida no coração de Deus. Sim. É Ele quem vai gerar vida. Sim. Então, esse é o processo de dependência. Todo plantador precisa entender isso. Uhum. Então, essa é a primeira coisa. E aí, a gente vai entrar nesse ponto. Qual que é a diferença, né, de um pastor local para o implantador? Porque nem sempre um pastor é um implantador, né? Porque são duas posições extremamente diferentes, cara, né? Muito diferente. Por quê? Primeiro, né? Porque a gente pode chamar um implantador de implantador pastor e o pastor, né? Um pastor implantador. Por quê? Primeiro, né? O implantador, ele tem uma visão apostólica. Ele sempre vai trabalhar de dentro para fora, né? E o pastor é de fora para dentro, né? Ele é chamado a cuidar, né? E o implantador, ele é chamado a enviar, né? O implantador, ele tem uma característica. Quando a igreja está pronta, ele quer ir embora. Ele se incomoda, porque ele não foi feito para isso. Sim. Entendeu? O chamado dele, o impulso dele é Ficou pra muito fora. tranquilo, cara. Exatamente. Deu Cara, certo aqui, mas eu tô... agora, então, eu tenho que ir para outro lugar, né? Então, ou seja, porque, de fato, é uma visão apostólica. Ele tá sempre, por exemplo, planejando a igreja pro próximo passo. Enquanto o pastor tá mantendo a igreja. Ele tá alimentando a igreja no sentido de discipular, de aconselhar as famílias, de pregar uma boa pregação, um bom ensino teológico. Ele está alimentando, ele está guardando o povo de Deus, ele está formando agora. O implantador, ele está ali capacitando líderes, ele está gerando ferramentas, ele está impulsionando a igreja, ele percebe que existe um grupo que é de tal cidade, que está congregando há tanto tempo. Ele fala, existe uma igreja aqui. Ele vai visitar um grupo pequeno, ele fala, aqui é uma nova igreja. Ele é esse cara que você tem que frear o tempo inteiro. O implantador é essa pessoa. Você não empurra. O implantador você segura o tempo inteiro. Você precisa segurar ele inteiro, porque ele não vai parar. Ele tem posturas diferentes, né? Então, o que você espera de um pastor, por exemplo, um pastor necessariamente ele vai ter uma vida integralizada ao ministério, porque ele tem a demanda, por exemplo, teológica. Ele tem essa demanda. Por quê? Porque ele prega constantemente. Ele não está planejando a igreja. Ele não está planejando o futuro da igreja, não está planejando quem será o próximo pastor. Ele não tá pensando nisso. Ele não precisa pensar nisso. Não precisa. Ele não recebeu do Senhor esse dom. E aí que a gente entende, né, a beleza dos 5 ministérios na igreja. Um complementa o outro. Isso é riquíssimo. Então, os implantadores necessitam de pastores, porque eles não são bons pastores. Eles não são. Por exemplo, eles vão pregar, eles vão aconselhar, mas eles vão fazer isso porque eles aprenderam com aqueles que receberam a vocação. E os pastores vão aprender com os implantadores. Um vão complementar o outro. Essa é a beleza dos 5 ministérios. Fecha a panelinha, vamos ficar todo mundo aqui, tá tudo bem. Exatamente. Agora, né, uma igreja não pode ser feita só de pastores ou só de implantadores. Ela vai sofrer. Ela vai sofrer. Então, aí começam algumas diferenças. Né? Então, você precisa entender. Hoje nós entendemos, por exemplo, que ser um implantador é uma vocação. Que muitos têm a vocação pastoral e outros têm essa vocação apostólica. Legal. Alguns foram chamados para plantar a igreja e outros foram chamados para pastorear essa igreja. Entende? Agora, você tá pastoreando em São Paulo. Isso. E eu imagino a pluralidade de gente que tem lá. Até deixa eu aproveitar. A gente sempre recomenda um livro no podcast. Eu queria recomendar esse aqui pra vocês, do Michael Horton, da editora Fiel. Olhem. Simplesmente crente. E aí, aqui embaixo, né? Uma vida cristã nada extraordinária. Eu acho que as redes sociais hoje nos deu um vício de sempre pensar uma vida cristã com likes, com views, reels e coisas do tipo. Mas aqui, o Michael, um teólogo muito prático, de uma especialidade com a teologia aplicada muito forte. E ele ajuda a gente a viver, então, o cristianismo no dia a dia, de forma comum e tal. Até é boa parte daquilo que nós temos trabalhado nesse podcast. Se você quiser, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você tá pastoreando São Paulo, cara. Sim. E assim, São Paulo é aquela pluralidade de gente. Você tá pregando uma ali, loucura. Tem de tudo. Sim. Como que você faz? E claro que eu sei que é guiado pelo Espírito, mas quando você vai montar um esboço, ou quando você vai pensar numa forma de discipulado, você tá lidando com gente de todas as matizes, de todas as formas. Como que a sua cabeça trabalha em relação a essa pluralidade, cara? Cara, a primeira coisa, né? Por mais que São Paulo, ela seja essa pluralidade, e é muito diferente, né? Porque a Moca,
é um dos bairros mais tradicionais de São Paulo, né? É um bairro de italianos, Uhum. né? Então, é um bairro conservador, né? Um bairro de família, um bairro que tem muitos idosos. É um bairro muito conservador. Para São Paulo, um bairro muito conservador. Então, a forma não só de pregar, mas a linguagem, a vestimenta é outra. Uhum. Agora, quando eu tô na Paulista, Já é. cara, é muito a Paulista é engraçado, né? Que você chega 8 horas da manhã na Paulista, a Paulista tá fechada domingo, Uhum. né? Então você vai ver, esse domingo foi muito engraçado o que aconteceu, porque tava rolando, sempre tem a galera fitness, né? Enfim, Fazendo a corridinha ali. correndo, ciclismo e tal. Do outro lado da rua, tinha um grupo country. Então, country, mano. Então tava rolando som alto, a galera dançando. Do outro lado da rua, tinha a galera da batucada, mano. A galera com bateria. Escola de samba. Escola de samba, mas muito alto. E aí eu falei, meu Deus. E do nada tinha a nossa bandeira, a bandeira da Ondadura, sei, né? Seja E bem-vindo. daqui a pouco uma E a manifestação. gente, não, Polícia. E aí, cara, a gente saiu do culto, era 11h30, tava rolando forró. No meio, forró, e era som alto. Você andava um pouquinho, era eletrônico rolando. E tudo acontecendo ao mesmo tempo. E essa é a Paulista. Né? Esse é o Brasil, cara. Era isso. Eu falei, é isso, cara. Esse é o retrato do Brasil. E esse é o lugar que a igreja precisa estar. Sim, Mas sim. esse é o público. Então são realidades de público muito diferentes, né? Uhum. Então eu preciso ter em mente aonde eu vou pregar. Uhum. Isso é muito claro. Então quando eu vou para Paulista, eu tenho uma abordagem. Quando eu vou para Moca, eu tenho outra abordagem, mesmo estando na mesma cidade, Sim. né? Então, eu preciso conhecer, primeiro, a minha igreja. Eu preciso conhecer os dilemas da minha igreja, né? Eu preciso conhecer quais são os públicos da minha igreja. Então, quando que o pastor começa a montar a pregação? Quando ele senta com as famílias. Uhum. Essa é a primeira coisa. Ver as dores. Quando você entende as dores das dificuldades, muito pessoas. A pregação começa aí. Uhum. Porque você vai ter que aplicar essa pregação, né? A pregação vai ter o mesmo esqueleto. Uhum. Sempre, se você pegar um texto bíblico, ela vai ter, quando você expor ele, vai ter o mesmo esqueleto. Mas a aplicação dele vai ser diferente para a realidade que você está. Isso é contextualização. Então, eu preciso entender as pessoas. Então, começa quando eu sento e conheço as pessoas. Uhum. Então, essa é uma necessidade intrínseca. Conhecer a sua igreja, conhecer o povo. Então, se o pastor está distante, a pregação também vai estar distante. Né? No sentido de contextualização. Uhum. Obviamente, não o evangelho distante, Não, sim, porque esse é o trabalho do Espírito, Uhum. né? Mas em relação à contextualização. Então, ou seja, esse é o meu primeiro ponto. Então, eu sento e falo, tá, aonde eu vou estar? Vou estar aqui. Eu preciso olhar e lembrar, tá, fulano, a gente conversou sobre isso, tal. Então, nesse ponto aqui, né? Por exemplo, nessa última semana a gente está falando sobre Colossenses. Então, a gente aborda capítulo 1, 2, 3. Então, agora já estamos, enfim, no capítulo 4 de Colossenses, falando sobre supremacia, suficiência, né? E como que a gente aplica essa suficiência? O que isso muda na minha vida? A gente estava falando sobre vestes, sobre vestir as novas roupas, né? O apóstolo Paulo falou sobre isso, sobre vestir as novas roupas. Então, quando você está na polícia, você fala, cara, sobre essa diversidade de roupa, né? Então, eu comecei a abordar sobre esse lance, sobre, enfim, a moda 2024. Né? Legal. Enfim, qual é a alta costura do evangelho, né? Qual é a moda 2024 do evangelho para nós? Quais são as roupas que nós temos que vestir? Quais são as marcas que o evangelho usa, né? E aí falei sobre amor, compaixão, a humildade, paciência, enfim, que são as marcas das roupas. Então, nós não usamos mais a Balenciaga. Então, as pessoas entendem essas coisas. Elas estão acostumadas com essas coisas. Né? Elas sabem do que eu estou falando, né? Então, isso vai atingir tanto o público da igreja quanto aquele que está passando por ali. Porque isso acontece muito, por exemplo, na Paulista. Gente que está passando por lá, né? A gente está visitando São Paulo e fala, tem uma igreja aqui. E isso acontece muito. Então, assim, onde a gente mais recebe visitante hoje é na Paulista. Tem pessoas que estão passando por lá e caem na igreja. Isso acontece muito, né? E é muito fácil de chegar na Paulista, né? Então, todo canto de São Paulo, você pega o metrô, você cai na Paulista. Então, você se comunica com todo mundo. Então, desde a minha roupa, minha fala, as minhas abordagens, eu penso nisso, conhecendo o público, enfim, e as famílias, né? As pessoas que frequentam a minha igreja. Eu acho que é isso, cara. Tô tentando aqui uma média de quantas pessoas por culto no domingo lá, assim? Você tem uma noção? A Paulista é no cinema. Na Paulista, no cinema. É no cinema, então cabe... É na Gazeta?
O Teatro Gazeta, ele fica na parte de cima. Então, embaixo. Embaixo nós tem o cinema, que é a legal. reserva cultural, Uhum. né? Enfim, ele é um cinema, é um cinema mais alternativo, né? Então tem filmes independentes. É um lugar muito legal. Legal. Muito legal. Ele cabe 190 pessoas. Que legal. Então, a gente aluga uma sessão, então dá isso, 190 Que legal. pessoas por aí. E aí vocês estão. Então vocês não estão com um prédio fixo ainda lá? Não. Na Paulista. Acho que é até assim. É bem um difícil, né? desafio. Porque o custo ali é muito caro, né, cara? Isso, É uma região de muitas empresas, muitos escritórios de empresas, exatamente. né? E nós começamos lá em, acho que setembro, outubro, Legal. na Paulista, né? E já bateram o teto dentro do templo? Já. Agora estamos planejando, né? O que fazer daqui pra frente. Mas isso é bom, cara, porque demonstra que Deus tem mandado as pessoas também. Amém. Essa exposição do evangelho, né? Sim. Igual você falou, a pregação ela é um exercício do pregador, no sentido de zelo, cuidado, dedicação em esboçar ali, contextualizar a mensagem no aspecto de conectar com o coração das pessoas, mas o novo nascimento é uma obra totalmente do Espírito Santo. Exato. Se as pessoas estão lá, cara, e eu tive a oportunidade, faz tempo que eu fui na Paulista, faz uns 3 anos já que eu fui lá. Não, meu filho tem 3, faz uns 4 anos que eu fui na Paulista no dia de domingo. Então, aniversário, era meu aniversário. Eu falei pra minha esposa, cara, vamos dar um rolê aleatório? Ah, vamos. Minha esposa é paulistana da Gema. Ela é de Interlagos, na verdade. Interlagos. E aí ela pegou e falou, vamos lá. Eu falei, vamos lá na Paulista. Que eu sou mineiro, então você imagina, né? Um mineiro no meio da Paulista. Aí eu lembro que tava tendo uma manifestação. Tava tendo um cara tocando rock também. E aí foi. Só que qual que é a questão? O ambiente tão secularizado no sentido assim, tão diferente do aspecto da igreja, conforme a gente pensa, que eu lembro que eu tava com a camiseta até dos irmãos lá da família dos que creem, do Leandro Vieira, de Curitiba. Sei. E aí tava lá a camiseta e tal, e era uma camiseta que expressava a fé cristã. E aí eu naquele ambiente eu fiquei assim, cara, como que eu pregaria num lugar assim? Nessa pluralidade de pessoas, e um roqueiro, um rap, uma rinha, aí talvez um público que tá expressando alguma coisa de ideologia de gênero, o político, e ali eu passando no meio e tal. Eu fiquei pensando, cara, como é que eu pregaria? E eu fiquei imaginando o desafio. E eu não enxergo hoje, cara, uma coisa tão especial quanto esse trabalho de vocês lá no sentido de dedicação e zelo, porque, cara, é uma bomba relógio, no sentido assim, de que se você ganhar uma pessoa ali, ela volta pra tribo dela. E quando ela volta pra tribo dela, cara, ela tá com a sementinha do evangelho no coração dela. Aí, meu amigo, exatamente. já era. Então é uma bomba nesse sentido de que, cara, quando explode Sim. na segunda-feira, a pessoa volta pro trabalho, ela volta e tal. Ela volta pra tribo. Ou ela participou de um culto de manhã e à noite ela vai estar num encontro com a galera. Exato, e aí cara. ela volta. Cara, eu falei, mano, eu vi uma mensagem lá. Nem curto muito esse negócio de Jesus e tal, mas, cara, Sim. o pastor falou de um negócio. É Bíblia e tal. Até mudou minha forma de. Cara, isso é uma bomba, cara. Isso é uma bomba. Eu tive a oportunidade de morar um tempo em Londres. E Londres é muito parecido com São Paulo nesse aspecto, né? Tem muitos povos. Existe um estudo etnográfico que fala que Londres tem todas as nações do mundo lá. Nossa. E eu fiquei pensando, também é uma bomba. Nesse sentido Exatamente. de que quando o governo britânico fala chega, todo mundo volta pra sua casa, cara, a semente do evangelho que tá plantada no coração de um indiano, de um muçulmano, de um cubano, de um brasileiro que tá ali, eles vão voltar pra sua terra, cara. Aí, meu amigo, é a hora que o evangelho vai e flui junto com as nações. Então eu acho muito bonito esse trabalho de vocês. Amém. Agora, uma coisa que eu tenho visto também você falar bastante é do Japão. Sim. Então eu tô percebendo que você tá com seu coração bem vibrante pelo Japão. Como é que foi sua experiência lá, cara? Então, eu fui ano passado, né? Ano passado eu fui pro Japão, acho que foi em setembro ou outubro, né? Eu não lembro. Eu fiquei lá durante 15 dias, né? Então eu já tinha esse desejo, esse sonho de conhecer o Japão. Mas tive o privilégio de ir, né, e conhecer também as igrejas no Japão, enfim, conhecer japoneses, conversar, né, entender um pouquinho mais a respeito dessa realidade, não só da obra missionária, mas do próprio povo japonês. E, cara, isso foi precioso demais, né? Naquele momento ali, como um implantador, o coração é arrebatado. Não tem jeito, né? Você tá lá, você já imagina, fala, cara, eu acho que aqui dava pra ter uma onda dura, né? Tem uma onda lá? Não tem. Não tem uma onda lá? Ainda não, né? Temos o desejo. Que legal. Né? Eu tenho o desejo, a onda tem o desejo. Mas não é um processo
tão fácil Uhum. quanto no Brasil. Uhum. Não por burocracia, né, ou por proibições, até porque é totalmente livre, né? A pregação do evangelho laico. é laico, é totalmente, não existe nenhuma tipo de perseguição ou proibição, né? Lei e cultural, não existe, né? Você tem total liberdade para pregar. Agora, existe as dificuldades, as limitações, né, para chegar até lá. Porque aí você já está falando sobre missões transculturais, né, que envolve os desafios, né, da cultura, né, de ser uma igreja missional, né, numa outra cultura, né. Então, isso, quando você está lá, você percebe as dificuldades, né. Então, eu conheci muitos pastores, homens de Deus, assim, o quanto é um trabalho muito mais difícil que no Brasil. Muito mais difícil, né? Não porque muita gente fala que o japonês, ele é fechado. Mas não é verdade, cara. O japonês não é fechado. O japonês é introspectivo. É claro que ele não é como o brasileiro. O brasileiro, ele barrou na rua, já chamou pra casa, já no outro dia já tava em churrasco. Não tem como comparar, né, um japonês com um brasileiro. Mas eles são introspectivos, no sentido de respeitar você. Então, eu não quero te incomodar. Vou passar do limite. Exato. Talvez eu vou estar te incomodando. Talvez você não queira conversar, então é melhor eu não chamar. Sim. E isso, o japonês faz isso. Até se alguém cai na rua, por exemplo, eles só vão ajudar Caso peça ajuda. se a pessoa pedir ajuda. Caraca. Porque senão pode ser um sinal de humilhação. Talvez ela não queira ajuda e eu tô... tá. Entende? É um povo que ele vai pensar, eu vou fazer o mínimo para não constranger você. Caramba. Mas a partir do momento que você se abre para conversar, eles Aí, vão conversar. Então, eu tive o privilégio de conversar com 2 japoneses sobre Jesus. Que legal. Eles eram mais jovens. Na rua. Na rua. Um me deu carona até o aeroporto. Então, conversei com ele, né? E o que ele sabia de Jesus era assim. Ele estudou no ensino médio. Provavelmente ele teve aula de religião. E Jesus era um cara que, enfim... Uma proposta. Pensador. Né? Um pensador, um cara legal. Dentre tantos, mas só. Era isso que ele sabia sobre Jesus, né? E eu comecei a explicar um pouquinho, ele queria saber um pouquinho sobre o Brasil, sobre quem eu era, o que eu fazia, o que era um pastor, enfim, né, papai. Mas ele estava totalmente aberto. Legal. Totalmente aberto. Ele não teve nenhuma reserva de falar, não, eu não quero saber, não me fala, não, eu tenho minha religião, enfim, até porque, né, dentro da cultura japonesa, a religião é interpretada como uma filosofia de vida, né? Não como uma perspectiva eterna, por exemplo, como nós temos. Sim. Né? Agora, o outro japonês foi diferente. Isso é muito legal. Eu tenho contato com ele até hoje. Converso com ele até hoje. Chama Akihiro, o nome dele. E eu tava numa palestra com o Yuji. Era uma palestra profissional, não era uma pregação. Uma palestra, enfim. O Yuji tava lá, né, palestrando. E ele me chamou pra falar, vai junto. Vai comigo lá, porque daí você prega. Eu vou passar o microfone pra você e você prega. Tá bom, vamos lá. E eu fui de bicão. Ele me chamou de bicão. E eu comecei a pregar lá. Foi muito legal, rolou, enfim, as pessoas emocionadas, quebrantadas. E no meio dessas pessoas tinha um japonês. E do lado dele tinha um cara que era brasileiro, que falava japonês, que traduziu pra ele tudo que legal. eu falava. O Yuji não fala japonês? Não fala. E o cara tá ao lado dele. Ninguém conhecia esse menino e ninguém conhecia esse cara. Ele começou a traduzir. E quando acabou, esse cara me procurou e me apresentou o Akihiro. Ele falou, ele queria falar com você. Eu falei, tá bom. E ele veio falar comigo, ele falou, e ele falou, né, ele falou isso, né, e o cara traduziu pra mim, que ele tava muito emocionado com tudo que ele ouviu, porque agora ele sabia que tinha esperança pra vida dele também. Caraca. E ele falou isso, aí depois, né, conversando, ele falou, cara, pra um japonês falar isso, é quase impossível um japonês falar isso. Que existe esperança agora pra vida dele, que ele tava triste, que ele ouviu, e ele encontrou esperança pra viver. E até hoje a gente conversa, fala muito sobre isso, e quando você conquista a atenção de um japonês, você conquista a credibilidade. Você tem credibilidade, tudo que você falar, ele vai ouvir. Então hoje, quando ele fala comigo, ele agradece assim, ó, eu quero agradecer a você e a Jesus pelo que fazem na minha vida. Que legal. Então, ele me coloca na mesma posição que Jesus, né? É claro que pra nós parece... É chocante, meu né? Deus do céu, né? Eu não sou como... É claro que não. Mas isso é muito importante até pra nossa cultura a gente entender. Sim. Aquilo que o próprio apóstolo Paulo fala. Que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ou seja, eu tenho uma responsabilidade hoje. Expressar Cristo pra ele. Se eu tropeçar, o nome de Cristo vai junto. Esse é o peso do evangelho no Japão.
Isso é louco. Você tá entendendo? Uhum. Essa é a forma de pensar de um japonês. Uhum. É diferente do Brasil. Então, aí que você vai entendendo algumas diferenças, né? Então, Deus não tem problema com cultura, cara. Isso é algo que eu tenho aprendido nos últimos dias. Deus não é brasileiro. Uhum. Deus não é ocidental. Uhum. O evangelho não é ocidental. Uhum. Então, nós não podemos ser cristãos ocidentais no Oriente. Eu preciso de cristãos japoneses. Eu sou um cristão brasileiro, eu não sou um cristão americano. Uhum. Eu sou um cristão brasileiro. Uhum. Então, se eu estou no Japão, eu sou um cristão japonês. Sim, exato. Nós precisamos de igrejas cristãs japonesas. Uhum. Nós não precisamos de igreja ocidental no Japão. No Japão. Precisa de igreja japonesa no Porque Japão. serviria só um público, né? Que são os brasileiros que estão lá. Exatamente. Então, o nosso papel não é ocidentalizar o Japão. Uhum. Entendeu? Não é uma fé importada. Uhum. Até porque isso não faz sentido. Não faria sentido. Senão, porque a própria fé, é a palavra que nós lemos, não é ocidental. Sim. Na grande parte dela não é ocidental. Uhum. Então, não faz sentido isso. Então, nós precisamos contextualizar o evangelho Uhum. para o Japão. Uhum. Então, esse é o grande desafio. Primeiro, por quê? O evangelho é visto com desconfiança pelos japoneses, porque a primeira vez que o evangelho chega ao Japão, né, ele chega junto, enfim, com a ocidentalização do Japão, né, a tentativa de ocidentalizar, né, chega com, enfim, os jesuítas vão chegar junto com os europeus, enfim, todo esse processo. Então, uma implantação de cultura do uma que do evangelho. implantação de cultura ao invés do evangelho. Então, isso é visto com maus olhos, né, Sim. ao ponto de que o cristianismo é proibido. Enfim, existem os mártires cristãos, né, os 26 mártires, enfim, desde crianças, enfim, que foram mortos, né, crucificados, né, no Japão. Enfim, muitas pessoas tiveram que pisar a cruz, né, esse era um sinal de você negar a sua fé. Pisar o símbolo da cruz. Pisar a cruz era um sinal de negar a fé. Uhum. Então isso aconteceu no Japão, né? Enfim, pessoas foram perseguidas, expulsas do seu país. Enfim, foi o ponto em que o Japão depois se fecha ao cristianismo. Por um grande período, por mais de 200 anos, o Japão se fecha ao Ocidente. E, portanto, também à fé. Até que depois ele se abre, né? E aí, então, entram os holandeses, que vão entrar com o evangelho protestante, né? E aí, então, se consegue se estabelecer um pouquinho do evangelho na região de Nagasaki, né? O evangelho ali cresce, enfim, vai prosperar um pouco. Mas ainda fica o receio. E aí depois, infelizmente, né? O Japão é bombardeado por uma nação cristã. Entende? Então Você eles assistiu associam Oppenheimer? isso. Assisti. Cara, tem uma dialética ética ali gigantesca. Tem. Desculpa, Então, vai lá. Não, mas isso acontece. Então, ou seja, é uma religião boa para o Ocidente, mas não é bom para o Japão. É isso que se cria, né? É esse entendimento. E a dificuldade de língua. Porque o Japão, né, ele tem muito distante do nosso também. ele tem três, né? Três línguas, né? 3 formas, por exemplo, 3 escritas, né? Então, dentro do japonês tem dentro 3 do Japão variações. tem 3 variações, né? Você tem os kanjis, que são os símbolos, os anagramas, né? Os símbolos. Você tem o hiragana e o katakana. Então, às vezes, os 3 são usados na mesma frase. Então, e aí Mas eles falam, no sentido assim, todos os japoneses têm consciência disso. Desses 3. Não é de região. Não. Tá. Não. Isso você vai usar na mesma frase, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Uhum. Então, existe a dificuldade da língua, né? E também, por exemplo, linguajar. Então, quando você vai falar, por exemplo, com políticos, você fala de uma forma. Então, os termos, por exemplo, evangélicos, eles são muito polidos. Então, é mais difícil ainda para você aprender e você aplicar isso. Por exemplo, como é que você vai explicar para um japonês a encarnação? O termo encarnado. Jesus encarnou. E como é que você explica? Então, mais perto que se tem, por exemplo, né, isso conversando com o pastor Davi, que é um pastor brasileiro, né, que está lá desde os 9 anos, enfim, né? Ele falou, o mais perto de encarnar é pegar a carne. Jesus pegou a carne. Que loucura, cara. E aí vocês têm que explicar, mas como assim? O Deus pegou a carne. Então, esse é o processo de evangelização. Ele é um desafio, porque eles não sabem o que é pecado. Eles não sabem o que é um pecador. Eles não sabem, eles têm valores morais, mas não sabem o que é pecado, o que é Jesus, o que é cruz. Eles não têm a base do que aqui as pessoas já estão habituadas a ouvir.
Tipo assim, glória a Deus. Até um ateu fala isso, né? Deus me livre, né? Tipo assim, né? Que Deus... Não existe isso no Japão, né? 20% da população japonesa é ateu. É a segunda maior do mundo. Nossa, 20%. É 20%. É muita gente, né? E hoje a população cristã no Japão é 0,9%. Então, assim, quase nada, né? E essa 0,9 tá envolvendo tudo. Eles são Tá, budistas? shintoístas e budistas, Shintoístas a e maioria, budistas. né? Então, a grande parte são os dois. Porque, né, enfim, nascimento é uma coisa, né? Enfim, as fases da vida são divididas ali, né? Então, hoje até, por exemplo, os casamentos, a maioria são cristãos, os casamentos. Eles casam em igrejas. Ah, é? Mas Mas é mais visto pelo como... rito. É, mais pelo rito. Mais pelo rito. Então, o budismo e o shintoísmo também. Então, é parte da tradição, né? Então, é visto como tradição. Não é visto mais como uma religião que dita a minha vida, a minha forma de viver. É uma filosofia de vida, né? Mas não implica na minha eternidade. A gente tem um casal, eles assim, são da família dos Zascope, mas estão lá. O pai da menina, o pai da esposa é japonês, e o vô do marido, uma coisa assim. Eles são gerações bem perto, né? Desculpa, bem perto das pessoas que vieram de lá, na época da guerra. Entendi. E aí eles até moravam em Atibaia. E a gente também tem esses sonhos, a gente tem muitas palavras sobre o Zascope que a gente ia pro continente asiático, pra Ásia, né, especificamente. E aí nós ficamos orando por isso, cara. Aí eles vieram passar 6 meses aqui um tempo. Olha, Esse casal que legal. tem 3 filhos e tal. E aí a gente colocou eles numa imersão aqui. Colocamos numa imersão, conectamos com os pastores, com os departamentos da igreja, pra eles entenderem como é que funcionava e tal. E aí voltaram pra lá com esse desejo no coração de termos um DNA, que seria o nosso grupo pequeno. Um grupo pequeno. E aí ele falando lá, que tipo assim, é muito difícil o pessoal se reunir na semana e tal, porque os caras trabalham 14, Isso, nas 16 fábricas, horas né? por dia. E aí, tipo, como é que você vai tirar o cara? Então, ele fica nessa tensão Sim. entre as coisas. Só que lá, pelo menos, acho que em qualquer lugar do mundo, ainda mais brasileiro, a gente é cor de terra. Então a gente passa em qualquer lugar, né? Isso, Qualquer isso. lugar você se passa ali até, dá pra misturar, né? Talvez um britânico mais branquelo, do olho azul, mas por conta também da globalização, acabou que deu uma misturada. Qualquer lugar que a gente vai, a gente consegue. Mas lá é muito diferente, cara. Você é identificado como migrante de forma muito, muito clara, Muito né? clara. Ainda que você tenha talvez um sotaque perfeito da língua, do idioma dos caras, você consegue Sim. ser identificado. E esse é um desafio. Se torna uma barreira também, né? Se torna, com certeza. Eu não sei, ainda mais, provavelmente, os idosos devem ter mais dificuldade de escutar um imigrante falar que existe essa divisão, essa separação ainda. E são pessoas que sofreram mais nesse contexto. O Japão é um país ainda muito fechado para imigrantes, né? Por mais que exista hoje, mais do que nunca, uma grande necessidade, né? De mão de obra, de imigrantes, Porque são né? muito velhos. Porque Eles não estão é um tendo país que filho. está Ela morrendo. também, né? Sim. Tem um alto índice de envelhecimento, até porque é um país de primeiro mundo, então o capitalismo deu muito certo. E esse é o resultado do capitalismo, né? O envelhecimento da população. É a lógica, né? Então, ou seja, né, você tem que sustentar. Só que você tem uma baixa natalidade. Então, um país que está acabando, ele está diminuindo a cada ano, né? Cada ano existe um decréscimo da população japonesa. Então, eles não têm mais mão de obra qualificada, né? Manufaturada, que é fábrica. Né? Agora é qualificada. Falta médico, falta professor. Japonês não tem mais. Então eles precisam de imigrantes, né? Só que ao mesmo tempo não abrem as portas, né? Não facilitam o caminho. Hoje o brasileiro não precisa de visto, né? Mas você não vai ter, por exemplo, facilidades para isso, como houve em outros países, como o Canadá, por exemplo, quando passou por isso, né? Teve várias facilidades para imigrantes chegarem lá. Isso não acontece ainda no Japão, né? Então é um país muito fechado para imigrantes por conta da sua tradição, que é um benefício do Japão, mas ao mesmo tempo hoje é uma grande limitação. Né? Então, o Japão é conhecido por ser esse país. Quando a gente pensa no Japão, a gente pensa exatamente nisso, né? É tradição e modernidade. Né? Você pensa, por exemplo, no Monte Fuji, mas você pensa em Tóquio. Que é uma cidade Então, o Japão, hipertecnológica. ele consegue misturar essas duas coisas. Então, a igreja, quando entra lá, ela vai precisar, o povo precisa dosar essas duas coisas. Então, isso tem que ter muita sabedoria. Saber lidar com essas dores, por exemplo. É porque é um povo muito preconceituoso. Tá, mas por quê? Exato. O que eles Calma aí, passaram no o que passado aconteceu lá atrás para exato. acontecer isso, né? Existe uma cultura tão rica que nós não temos e desejamos. Peraí, né? Então, isso é parte da contextualização do evangelho, né? Então, saber respeitar isso. Por exemplo, você nunca vai ser um japonês. Você pode se vestir como japonês, falar como japonês, ter até respeito por eles, mas nunca vai ser um japonês. Então, como nós, como povo de Deus, podemos fazer? Discipular japoneses. Para que eles tenham igrejas japonesas e discipulem japoneses.
É simples. Uhum. É simples, né? Entre aspas, é simples, né? Mas é entender isso, que existe isso, né? Óbvio, as novas gerações são mais abertas, isso é Sim. inquestionável. Uhum. Se você vai para Tóquio, é outra realidade. Mas Tóquio não é o Japão, né? É uma parte do Japão. Uhum. A realidade do Japão não é Tóquio. É o interior, né? É o interior. E esse é o lance. Eu lembro quando o Douglas foi pra lá a primeira vez, e na época eu até tava trabalhando em outro setor, que não tava na parte mais do cuidado no ensino aqui no Desascope, né? Eu tava responsável por outras coisas, aí ele falou, cara, precisa tirar o visto, porque eu vou ministrar lá, então você procura um lugar aí, tá, uma agência. Eu encontrei uma agência. Aí, meu amigo, mandaram a lista, na época não tava liberado, a lista de documentos. Eu falei, cara, os caras não querem que a gente vá. Cara. Aí eu fui falando, mano, preciso disso. Era muito burocrático, Aí ele falou, né? sério? Eu falei, sério. Eu falei, meu Deus, cara. Aí foi mandando. Aí eu mandei, aí os caras responderam, é uma Sim. agência brasileira, falou assim, ó, pode mandar mais isso. Só que assim, cara, de verdade, acho que mandou um motoboy, tinha uma pilha de documentos, cara. Documentos. Eu falei, meu Deus, os caras não querem. E aí liberaram pra ele, aí foi tipo assim, o limite do tempo lá e tal. E aí o Dô falou que chegou lá, acabou tendo perguntas e tal, e coisa do tipo. E ele falou, cara, né, nesse aspecto demonstrava esse bloqueio, essa separação com a gente aqui do Ocidente, né? Mas agora com essa abertura, eu creio que entra um aspecto muito de sabedoria, cara. Isso me preocupa às vezes, sabe? O brasileiro, ele é muito entrão em alguns aspectos e quer abrasileirar os lugares. Exatamente. E aí acaba ferindo princípios e valores. Então, eu acho que essa é a questão. Nós precisamos ganhar os caras, e os caras, então, que já estão lá, vai fazer esse trabalho. Exatamente. Mas é muito bonito ver vocês também movimentando nisso e que Deus dê graça, cara. Amém. Pra vocês continuarem. Amém. Meu amigo, pra gente caminhar pro final, eu gosto de fazer uma pergunta, porque eu tento deixar bem prático aqui. Imagina que chegou um pai de família na sua igreja. Pai de família, 3, 4 filhos. Sim. E aí ele chegou lá e ele se converteu faz pouco tempo. E ele tá querendo agora começar a estudar a Bíblia. Então ele quer aprender a estudar a Bíblia e tal. Pô, tô começando a ler aqui, mas eu quero dar uma aprofundada. Quais seriam as recomendações que você daria pra ele aí em relação ao estudo bíblico diário? Estudo bíblico diário. Isso, até com a sua família. Vamos supor, quer fazer um culto no lar ou um estudo com a família. Quais seriam os princípios que você orientaria a ele? É muito simples, né? Assim, primeiro, não fique preocupado, né, em saber tudo, né? O princípio básico de um devocional, por exemplo, é a devoção. É se deleitar na palavra. Então, não é o quanto eu vou ler, né? Mas é o quanto eu estou disposto a receber do Senhor. Muito bom. Esse é o princípio. Então, falar, meu irmão, pega a tua Bíblia, começa por Mateus, começa por Marcos, por Lucas, por João, né? Indicaria os evangelhos para que você conheça a Jesus, entenda a história, a obra, enfim, para que você possa entender toda a Bíblia, né? Indicaria, porque por serem livros de mais fácil compreensão, entendendo que ele é um novo convertido, então indicaria esses livros, né? Senta com a sua família, né? E leiam juntos, orem, peçam sabedoria a Deus, uma oração simples, né? Sem ficar inventando a roda, né? Ora, fala, Senhor, me dá clareza, me dá a direção, abre o meu coração para compreender a tua palavra, mergulho no texto, enfim, se você tiver uma Bíblia de estudo, se você tiver um comentário, melhor ainda, se não tiver, né, medita nesse texto e o que alguma coisa vai saltar aos olhos. Isso é um devocional, sempre alguma coisa salta aos olhos, né? Você tá lendo, opa, isso aqui mexeu comigo. Queimou no meu coração. Queimou. Aqui, né, foi aquele momento em que o chapéu caiu na minha cabeça, né? Alguma coisa me pegou. Então, medita nisso. O que isso tem a ver com a minha vida, né? E aplica isso dentro da realidade da tua casa, na vida dos teus filhos, né? Peça a Deus sabedoria para aplicar isso na vida dos teus filhos, né? Enfim, e gasta aí 15, imagina você tem filhos pequenos, não adianta você querer fazer um culto de 1h30, né? Fazer uma, enfim, pegar aqui uma exegese do texto e não é hora disso, cara. Não é hora de fazer isso, né? É hora de simplificar o máximo possível para que se consiga ter um deleite, né? Para se consiga ter um deleite. Imagina que você tá com a sua família. Isso. Se você quiser, coloca depois um louvor para vocês meditarem, louvar o Senhor, ora e acabou. Cara, porque isso é o arroz com feijão. Né? Às vezes a gente se contenta, por exemplo, espera sempre pela picanha do domingo. Entendeu? A gente sempre tá preocupado com a picanha do domingo. E de fato, né, vai ter um pastor que vai passar a semana preparando essa picanha para você. Agora, é o arroz e feijão da semana que nos sustenta. Entendeu? É esse momento. É esse momento de joelhos, a teologia de joelho. Muito bom. É esse momento que vai nos sustentar. Que vai nos manter de pé nos dias maus.
nas provações, né? No chamado de Deus, quando Deus o chamar, quando Deus nos pedir algo. Esse momento de dependência aqui, cara. Então não tem muito segredo. Não tem muita firula. Às vezes a gente fica esperando o momento certo. Quando eu souber de algo, esse momento nunca vai chegar. São esses momentos que vão te levar até lá. A ter uma maturidade. Né? Que você vai construir maturidade, que o Espírito Santo vai agir, que ele vai te santificar, né? De fé em fé, de glória em glória. E ele faz isso por meio da palavra. Muito bom. É por meio da palavra que o Senhor nos santifica, que ele nos transforma. É por meio da palavra que nós conhecemos a Deus, que nós conhecemos os nossos pecados. É por meio da palavra que o Espírito Santo trabalha em nós. É por meio da palavra. Então, são famílias fortes que geram igrejas fortes. Não, nenhuma igreja é forte e gera família forte. É sempre o contrário. As famílias. São famílias fortes que geram igrejas fortes. Então, se você sonha em viver uma igreja forte, saiba que isso vai começar na tua casa. Esse é o princípio bíblico. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Aquele que não governa bem sua casa não deve governar a igreja. Então, ou seja, o ministério começa no lar. Uma igreja começa no lar. Então, ou seja, se eu quero viver algo com o Senhor como igreja, isso começa na minha casa, né? Eu, como pastor, eu preciso viver isso com a minha família. Eu preciso discipular os meus filhos. Eu preciso ensinar a minha mulher a estar com os meus filhos. Eu preciso ser o exemplo para os meus filhos, para que isso possa ser testificado na igreja, né? Para que o meu filho daqui a algum tempo não vai falar, quem que é esse cara que está pregando? Porque esse cara aqui eu não conheço. Esse aqui é outro cara, né? Para que isso não aconteça, a gente precisa fazer essa teologia de joelho, cara. Que é a coisa mais simples possível, o devocional mais simples possível, né? Depois, com o tempo, a gente sabe disso. Depois, com o tempo, a gente vai adquirindo mais conhecimento, mais ferramentas, vai crescendo, e você vai se aprofundando e amando cada vez mais. Mas isso tudo precisa ser feito de forma saudável, né? De forma saudável. Diário, consistente. Diário, isso, exatamente, consistência, né? Esse é o segredo de uma vida saudável, né? Ela não é só um dia, né? Ela é todo dia. Você falando, minha esposa, ela é do lado do pai, trineta de pastor, bisneta de pastor, enfim, família inteira pastor lá, né? E a minha esposa fala que uma das imagens que mais marcou ela quando ela era criança, que ela acordava de manhã, o pai dela tava na cozinha, e aí ela abria a porta do quarto dela, o pai dela tava lendo a Bíblia. E aí, tipo assim, ela... criança, menina, adolescente, jovem e tal, e ela sempre viu essa cena. De manhã ela levantava, o pai dela tava lá na cozinha lendo a Bíblia, né? Em diferentes momentos da vida dele. E aí foi agora, faz umas 2 semanas eu fui lá visitar o meu sogro e minha sogra, que moram em outra cidade. E aí cheguei lá e tal, eu acordei, fui um dos primeiros a acordar de manhã, eu abro a porta do quarto, me deparo com o meu sogro, sentado, lendo a Bíblia. Daí eu falei, mano, é isso aqui que o Theo tem que ver. Entendeu? Porque ali eu fui chocado pela mensagem, tipo, mano, essa persistência dele em buscar pregou pra mim como pai. Porque minha esposa é apaixonada pela palavra, porque viu um pai que é apaixonado pela palavra. Os meus cunhados, tem 2 cunhados, são apaixonados pela palavra, porque viu um pai que era apaixonado pela palavra. E assim, ele é um pastor incrível e tal, também plantou uma igreja e tal, mas esse aspecto de... Minha esposa tem 30 anos, 25 que ela tem consciência, né? Na idade de criança, você não lembra tanto, mas 25 anos, vendo seu pai sentado à mesa, lendo a palavra todos os dias, cara. Mano, isso aí cara, não tem preço. Não tem preço, cara. Não tem preço. Não tem preço, né? E foi engraçado que eu abri a porta e, mano, foi muito louco. Imagina, você acabou de acordar, né? Aí eu abri a porta do quarto que a gente tava dormindo, eu, minha esposa e meu filho. E aí me deparei com ele, aí eu, bom dia. Aí ele, bom dia e tal. Eu fui pro banheiro pensando, cara, é isso aqui que ela via. Caraca. E eu tô vendo. E o demais, neto né? dele vai ver agora, meu filho. E que, se Deus quiser, continuará também assim nos próximos netos que vier. Mas, meu irmão, cara, obrigado. é isso. Obrigado Amém. pelo seu tempo, fomos muito abençoados. Amém. E espero que Deus continue dando graça pra vocês lá. E, Léo, sabe de uma coisa, Léo? O quanto isso é importante pras famílias, cara. Porque no fim de tudo isso, né? A gente quer aplicar isso na vida das pessoas. A plantação da igreja, quando Deus chama Abraão, Gênesis 12, lembra disso? Fala assim, Abraão, sai da tua terra, com toda a tua família, e vai pra terra que eu vou te mostrar, né? Porque a partir disso eu vou abençoar todas as nações da terra. Deus, ele levanta Abraão logo após o que aconteceu em Gênesis 11. A queda, a Torre de Babel, né? Que quando houve uma confusão de línguas, porque o povo queria, né? E Deus levanta então uma família, não só um homem, uma família. Tira de um lugar e leva para outro. Então, isso tem muito a ver, quando a gente fala sobre plantação de igreja, a gente não está falando somente de uma denominação, a gente está falando de famílias, cara. Famílias que Deus tira de um lugar e leva para outro. Para quê? Para abençoar a terra.
Muito bom. para abençoar a terra. Então, ou seja, essa é a necessidade de uma boa teologia, Uhum. de famílias que estejam levando a palavra de Deus aonde elas estão. Uhum. E talvez não vai ser como Abraão, talvez você não vai plantar em outra nação, em outra cidade, mas você vai plantar no teu trabalho, Uhum. no churrasco da família, você vai plantar dentro da sua própria igreja. Uhum. Esse é o chamado, cara. Esse desejo de ir e ser uma bênção. Ir e ser uma bênção. Naquilo que estava, por exemplo, em desunião, nós trazemos unidade. Nós aproximamos de Deus. Aquele que estava longe, agora é aproximado. A nossa família testifica isso. Muito bom. Essa é a beleza, né? Quando nós entendemos que nós temos chamados de estabelecer o reino de Deus na terra. Uhum. É por isso a necessidade da teologia. Teologia para quê? Uhum. Entendeu? E aquela consciência missional que você falou. Em todos os momentos nós Perfeito, estamos irmão. em missão. Perfeito. Seja em todo momento. enviado, no sentido litúrgico da palavra, numa igreja que me enviou Exato. e tal, ou enviado por Cristo. Vão pelo mundo e pregam o evangelho. A grande comissão. Exatamente. Então, onde eu tiver, É isso aí, tem a Léo. responsabilidade. É isso mesmo, irmão. Glória a Obrigado, Deus. mano. Prazerzão. Que Tamo seja o junto. primeiro de muitos. Amém. E que você Conta continue comigo. nessa graça, que Deus te fortaleça sua família, Uma honra, cara. cuidando Uma também honra de sua tá aqui. esposa, seus filhos e de toda a Amém. galera de São Paulo. Amém. Muito bom. Meus irmãos, muito obrigado para você que ficou até o final. Não se esqueça, deixa seu like, deixa aí o joinha também. Comenta aqui embaixo o que mais você gostou, dê feedback. Também dá sugestões de quem a gente pode convidar para o nosso podcast aqui. É sempre um prazer ler os comentários de vocês. Não se esqueça, então, que tem esse livro como indicação desse podcast específico, Simplesmente Crente, do Michael Horton, para você aplicar a vida cristã ao seu dia a dia comum. No mais, gente, Deus abençoe vocês e não se esqueçam, você é uma cópia de Jesus. Valeu!